meus amores, prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos com a tia? Hoje nós vamos continuar no nosso caderno 2, no módulo 12, para ninar. Nós vamos começar uma aventura nos contos. Vamos com a tia nessa aventura? Então vamos. Nesse módulo 12, nós vamos conhecer um pouco sobre as histórias e os contos para ninar. Você reconhece a personagem dessa imagem? Eu acho que todo mundo vai reconhecer, não é? É a Cinderela. E em qual conto de fadas ela aparece? No conto de fadas da Cinderela, não é isso? A personagem está fazendo a mesma coisa que faz nas histórias que você conhece? Acho que todo mundo, a mãe, ou já assistiu o filme, ou a avó, alguém já contou a história da Cinderela para vocês. Essa cena, você conhece, reconhecer essa cena? Acontece como sempre vocês ouviram, ou você ouviu nessas histórias? Hein? Sim, né? É a cena em que da meia-noite ela sai correndo e o sapatinho sai do pé, o sapatinho de cristal, que vai ficar para o príncipe sair procurando de casa em casa nos vilarejos a Cinderela, a moça que perdeu esse sapatinho de cristal. Acho que todo mundo já ouviu essa história, não é isso? Agora, nós vamos continuar juntos no módulo da página 62 até 69, fazendo as atividades. Para começar, muitas histórias começam com "era uma vez" e termina "e viviam felizes para sempre". Não é verdade? Principalmente as histórias conhecidas como contos de fadas, né? Como é Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, são histórias o quê? Que são contos de fadas e que terminam sempre com um final feliz. Vamos testar para ver se você está por dentro dos contos de fadas? Vamos ver se vocês conseguem ligar os personagens às suas respectivas sombras e também identificá-los? Vamos lá? Então vamos. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá. Ligamos, né? Cada personagem à sua sombra. E quem é cada um? Vamos começar daqui, ó. A primeira quem é? Chapeuzinho Vermelho. Depois, o Lobo Mau. Depois, a Rapunzel. Depois, o Duende. E depois, a Bruxa Má, que não pode faltar. Não é isso? Agora, continuando no nosso módulo, vamos ler de olho no texto. Agora, para aprender, nós vamos ler esse texto e, em seguida, vamos responder algumas questõezinhas sobre ele. Agora, esse texto é o texto sobre um menino, Pedrinho, que quando ia dormir, sem nada para fazer, a mãe, apesar de cansada, ele pediu: "Mãe, me conta aquela". E aí a mãe foi contar para ele. A mãe perguntou: "Qual aquela?". Aí ele falou: "Aquela da Cinderela". Só que Pedrinho era um menino com uma opinião muito forte, um menino muito esperto. E à medida que a mãe ia contando a história para ele ia questionando algumas atitudes de Cinderela, das irmãs, né? Questionando tudo o que acontecia na história. O texto é muito legal, é um conto muito legal e que você vai ler agora. Você vai pausar a aula, você vai ler esse texto e vai voltar para responder as questões junto com a tia, certo? Essa é um texto que você precisa fazer sozinhos para praticar leitura e para praticar também pontuação, a entonação da voz. É um diálogo, de acordo com o que nós estudamos no módulo anterior, com travessão, 2 pontos, com fala, o narrador. Então, leiam o texto com calma, com atenção. Pausem a aula, leiam o texto e voltem para resolver as questões do livro, certo? Combinado? A tia vai dar um tempinho para você fazer a leitura. Hora da leitura. Vamos lá? E aí, o que vocês acharam do texto? O que vocês acharam da história? Muito legal, né? Pedrinho era um menino muito esperto e com um temperamento e com suas opiniões bem fortes. Agora vamos responder as questões? Vamos com a tia? Vamos para as atividades? Então vamos. Número 1. A história que a mãe contou ao menino é?
Uma fábula, um conto ou um poema? Um conto, não é isso? Quais são os personagens do conto? Mãe, me conta aquela. Quem são os personagens? O menino Pedrinho e a mãe dele, certo? 3. O conto que você leu se passa no decorrer de uma semana, 2 dias ou uma noite? Hein? Em que momento? Acontece em uma noite. Quando Pedrinho ia dormir, ele pediu à mãe para contar para ele aquela história. Isso? 4. Enquanto ouvia a história da Cinderela, um menino identificou certos costumes que mudaram com o passar do tempo. Identifique alguns exemplos dessas mudanças e circule-as de azul no texto lido. Então, a tia já grifou aqui para vocês no texto algumas mudanças que ocorreram, que a mãe vai citando e ele vai citando como é na atualidade. Por exemplo, no texto a mãe fala assim: o fogão a lenha, ele pergunta, fogão a lenha, mãe? Porque a mãe cita, né? Ele perguntou o que era borralho e a mãe falou que borralho era aquele carvão, aquela sobra que ficava lá no fogão a lenha. Aí ele falou: fogão a lenha, mãe? Aí a mãe: mãe, isso não existe mais. As casas só têm fogão a gás. Então, ó, essa frase, fogão a lenha, mãe. Mãe, isso não existe mais. As casas só têm fogão a gás. Vocês também vão circular de azul. Outra frase também que ele compara, né, com as mudanças do passado e agora na atualidade. Quando a mãe diz para ele que as irmãs foram mandar fazer os vestidos para a festa nas costureiras do palácio. Ele falou: elas não compram vestidos prontos nas lojas, mãe? Então, também, essa frase nós vamos pintar de azul. E lá na outra página que ele diz, carruagem puxada por 6 cavalos brancos. Isso, de repente apareceu uma fada madrinha e presenteou com um vestido lindíssimo, sapato de cristal e uma carruagem puxada por 6 cavalos brancos. Nós vamos seguindo na nossa atividade. Nós podemos agora ir para a quinta questão. Na história inventada pelo menino, a Cinderela e o namorado se casam e vivem felizes para sempre? O que acontece? Na inventada pelo menino, o que acontece? Eles se casam? Não. Na história inventada pelo menino, a Cinderela e o namorado não ficam juntos para sempre, porque ele era muito mandão e queria mandar em tudo na vida da Cinderela. Olha que legal, ele inventou um novo final para a história. Tranquilo? Entendido? Então vamos lá. Sexta questão. Você gostou da versão da história de Cinderela que o menino criou e contou para a mãe? Por quê? Essa pergunta é pessoal. Eu particularmente gostei. Você também daria um final diferente para a história da Cinderela? Qual? Resposta pessoal. Essa respostinha aí a tia quer ler depois, quer ouvir de vocês depois, cada um dando a sua opinião. Mas você registra a sua opinião e na primeira oportunidade que a gente tiver, a tia vai querer ouvir sua opinião. Tranquilo? Vamos lá? 8. A história da Cinderela pode ser considerada um conto de aventura, um conto de suspense ou um conto de fadas? Quem marcou aí um conto de fadas, beleza. Porque tem muita mágica, tem fada madrinha, né? São características de um conto de fadas. Os contos são narrativas curtas, nas quais, em geral, há poucos personagens. E os acontecimentos se dão em um tempo curto, um período curto de tempo. E há vários tipos de contos, por exemplo, de fadas, de aventuras, de suspense e de terror. Certo? Que outros contos de fadas você conhece? Também uma resposta pessoal. Que outros contos de fadas você conhece? Você pode colocar aí
vários outros exemplos, como Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Branca de Neve e os Sete Anões, certo? Tranquilo? De qual conto você mudaria o final e por quê? Também outra resposta pessoal. Você vai dizer qual é o conto e por que você mudaria o final. O que você acha que tinha que acontecer diferente desse conto tradicional que você cresceu ouvindo? O que você mudaria no final desse conto? Outra respostinha que a tia vai querer, ouvir de você pessoalmente. Tranquilo? Nós estamos iniciando hoje esse módulo com muita aventura, com muita história legal, com muitos contos legais, com muita princesa, com muita bruxa-má. E já já a gente se encontra para continuar sobre esse assunto. Beijo e até a próxima.